Boa noite a todos e todas que compareceram a esta atividade que nós chamamos, convidamos para poder ter conhecimento, detalhamento, esclarecimento sobre uma obra importantíssima aqui para a nossa região, que é a duplicação da BR-282. Então, nós já estamos aqui, já está conosco o engenheiro Alisson Andrade, que é o superintendente regional do DENIT Santa Catarina, que é um encarregado aí das obras. Ele é um rapaz feliz, porque este ano já entrou mais dinheiro para fazer obra até agora do que nos 2 últimos anos somados, Então a gente fica feliz com os compromissos do governo do presidente Lula se concretizando. E estamos aqui também, é bem importante, queria até chamar aqui para ficar aqui conosco a Cleidi, que é secretária de Administração e Finanças da Prefeitura de Santo Amaro. Atendendo o nosso pedido também está o vereador, que é presidente da Câmara de Anitápolis, o vereador Salésio, que está com um probleminha da neta, mas diz que um pouquinho ele vai ficar aqui conosco, E estamos aqui também com o vereador de Águas Mornas, o Valdeci, que também solicito que venha aqui para a mesa. Eu quero saber se tem mais alguém representando alguma prefeitura ou alguma câmara de vereadores, que nós fizemos os convites, aí Deus mandou essa chuvarada, Várias pessoas não puderam estar, mas quero já agradecer, a presença e para dar as boas-vindas ao presidente aqui do nosso PT de Santo Amaro, Zé Júnior. Saudar todo mundo, a todos e a todas, o Alisson, a Deli, os nossos representantes da Câmara de Vereadores. E é o seguinte, tu sabe tanto quanto a gente, mas quem vive aqui tem mais essa experiência da importância que é essa obra para Santo Amaro. Tem 2 questões que é fundamental. Uma porque nos ajuda aqui do ponto de vista do trânsito, e outra porque a gente tem que pensar como o nosso município aproveita melhor essa infraestrutura da 282, que passa muita gente por aqui, eu acho, e nós entendemos que ela é muito pouco aproveitada. Então, como é que a gente faz para trabalhar essa questão de uma obra dessa ligatura que nos ajuda do ponto de vista da mobilidade, mas também pode nos ajudar do ponto de vista de recursos, de comércio, de coisas que dá para aproveitar o potencial da 282, que é grande, principalmente em período de temporada, mas mesmo fora dela, a gente tem ideia, sempre está engarrafado aqui agora, quase permanente. Mas sexta e sábado e domingo é sagrado o engarrafamento aqui na região. E todo dia de tarde também agora é meio permanente esse processo de engarrafamento. Então, é bem-vinda, eu acho que só temos a agradecer o governo federal e essa proposta de colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento novamente. Vou dar a palavra então para os nossos 2 vereadores e para a nossa secretária. Então, vamos começar ali da ponta, o Valdeci? Agora isso não vai dar. Tem que vir aqui pertinho. Boa noite a todos, a todas. E quero saudar aqui a nossa senadora Elisa Marte, juntamente com a mesa posta, e dizer da importância, claro, todos vão frisar isso, e é uma lógica da benfeitoria que vai acontecer. Torcemos que essa obra seja concluída, a gente já tenha uma agonia de transitar nesses locais nos finais de semana e até durante a semana também, como todos conhecem quem mora aqui. Vai adiantar bastante e é um traçado que já era projetado no passado e não se concretizou, e causou um transtorno muito grande. Como Florianópolis é visto como o pior trânsito do Brasil, então tem que se melhorando sim, e a gente só agradece. É uma hora até inesperada, que a gente não esperava essa obra já, e agradecemos bastante, e vai ter um resultado muito positivo aqui, principalmente para 18 anos. Obrigado. Obrigado, Valdeci, muito obrigada. Agora o Salésio
presidente da Câmara de Águas Mortas, tem um pedido também especial, né? Nós já combinamos antes. Boa noite. Aliás, ele está em Águas Mortas, desculpa. Primeiramente, quero comentar, quem sempre foi senador, assim, senadora, né? O representante do DENIT, o representante da administração e o José Rancho Queimado. Assim, Anitápolis é um município essencialmente agrícola. É o maior produtor de blocos hoje, de chuchu, e o maior produtor de frango. E tudo que é plantado, colhido, para abastecer a capital, a região aqui, passa por aqui, que é o grande transtorno. E eu acho assim, ó, fazendo, aplicando, vai ajudar toda a região. Também muito importante é no trevo que acesso a Anitápolis, Angelina e Rancho Queimado. É dentro de uma curva, é complicado, já deu vários acidentes ali. Então, se pudesse contemplar nós, a nossa região de Anitápolis, Rancho Queimado e Angelina são municípios produtores que abastecem aqui a Grande Florianópolis. Essa é a minha colocação e uma boa noite a todos. Muito grata, Salésio. Então, a nossa secretária de administração, a Cleide. Boa noite a todos e a todas, gente. Estou aqui em nome da Prefeitura, da gestão do prefeito Ricardo Costa, que hoje teve um outro compromisso. Boa noite, senadora, também me acostumei a chamar de senadora. Alisson, boa noite. Só dando uma ênfase, né, no que vai representar isso para o nosso município, o desenvolvimento do comércio, o escoamento da nossa produção, como foi bem falado. Tudo passa pela 282 hoje, né? E esse gargalo que a gente enfrenta hoje, realmente, é muito, muito, muito prejudicial para nós. Nós temos 2 empresas do município, na região serrana, né? na Grande Florianópolis aqui, que hoje não conseguem fazer esse deslocamento com precisão, com rapidez, com a necessidade que a urgência desse escoamento necessita. Essa obra vem muito a somar. Eu, como ex-comerciante, sei bem o que é isso, o que representa isso para o comércio de Santo Amaro, aí da importância disso para a nossa cidade. Agradeço a todos vocês e acredito que a apresentação vai esclarecer muitos pontos para a gente hoje, né? E agradeço a presença de todos aqui hoje representando o município. Obrigada, Cleide. Nós estamos, onde é que ele está? O Rui da Luz. Deve estar o Rui da Luz. Isso, que está representando o mandato do deputado Pedro Xay, né? Que na nossa bancada é encarregado muito das questões de infraestrutura, né? Então a gente tem que fazer isso, né? Fazer a ponte boa, né? E está aqui conosco também o CAE, que é representante do mandato da deputada Luciane Carminati, né? Tá? E pelo que eu consegui localizar, nós temos presença de pessoas de Santo Amaro, de Palhoça, né? Tem um grupo bom, e eu não consegui localizar, tem mais algum município? Mais alguma autoridade? Que senão a gente já vai passar a palavra para o Alisson, porque aqui o que nós queremos é ouvir o Alisson. E quando é que vai começar a publicação e quando é que vai ficar pronta, né? É isso. Deixa eu dar para ficar em pé. Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Né? Boa noite à senadora entrevistar o Nacional, senadora sempre senadora. Eu entrei no DENIT há 16 anos, né? E ela era senadora. E eu, naquela oportunidade, me senti iluminado. Eu estava entrando no DENIT em 2007, eu vim do governo do estado e entrei para o Chapecó. Tive uma obra para tocar lá São Miguel Paraíso. Nós tivemos com o ministro Alfredo Nascimento, depois Paulo Sérgio Passos, concluímos o mandato do João José quando superintendente. E foi um período muito profícuo para a gente avançar com as pautas de infraestrutura. Ficou muita coisa para trás. Mas esse ano é gratificante eu voltar aqui para falar para vocês um orçamento, como a Edeli destacou, histórico. Então, agradecendo desde já o convite, sem mais delongas, cumprimentando a nossa mesa, eu vou procurar ser bem objetivo, dado o adiantado da hora, e os problemas também decorrentes de chuvas. Pessoal, até liguei para a TI um pouco mais cedo, preocupado com essa questão que nós estamos com 2 rodovias fechadas hoje, não é o caso da 282, mas caiu barreira por aqui também, e a gente está preocupado com isso. Vi vídeo do prefeito anteriormente, né, em relação à questão do Cubatão. Vocês sabem que na última cheia, o Santo Amaro foi uma das cidades mais afetadas, né? E nós tivemos uma emergência aqui, onde investimos 50 milhões de reais, recursos oriundos da PEC de transição, já da PEC, né, desse orçamento, desse ano, e nós findamos agora em junho, que
Foi uma primeira etapa para depois sair para as terceiras faixas. E essa grande leva de projetos, pessoal, aí que já entrando no tema, né, da BR-282. Porque a diretriz do governo, do ministro Renan, do presidente Lula, qualquer, manter primeiro a malha em condições boas e ótimas, dentro desses 1.600 quilômetros de rodovia estaduais, concluir as obras que estavam paradas, as obras que estavam com uma velocidade ruim, seja por problemas de gestão ou problemas financeiros, né? Isso a gente tem acelerado de uma forma muito expressiva. Santa Catarina, eu ouvi ontem do ministro Renan, é destaque nacional. Nós somos o primeiro lugar em números absolutos de construção, em volume de recursos despendidos em construção nesse ano. Tá? Já chegamos a casa de 700 milhões de reais. Vejam vocês que já bateu o recorde do ano passado, somado com o do ano anterior, 21 e 22, orçamento do governo federal. Então isso representa uma maturidade de carteira, competência dos servidores, mas mais do que tudo, a disponibilidade orçamentária numa hora excelente, né? Por isso que eu me sinto privilegiado, né, de estar nesse momento, podendo trazer essas boas novas para vocês. Só que além da manutenção e a construção, para mim, enquanto engenheiro, a cereja do bolo, pessoal, são os projetos, é a substituição de carteira. Né? Carteira de projetos, leia-se, hoje Santa Catarina é a terceira maior carteira do país dentro do DENIT. Nós temos em duplicação 470, 280, a 285 está sendo implantada, vamos cumprir em março do ano que vem, e a BR-163, no extremo oeste, em ampliação de capacidade, uma obra também de mais de 300 milhões de reais. Então, só esses 4 grandes empreendimentos nos levam à terceira maior carteira do país, só que é o primeiro investimento, porque percebam, o estado nenhum do Nordeste ou do Centro-Oeste está com um desempenho em obras de construção como Santa Catarina. Mas essa carteira, pessoal, vai acabar, porque se nós conseguirmos perpetrar esse orçamento pelo ciclo de todo esse governo, nós daqui a 2 anos e meio, senadora, não vamos mais falar de duplicação da 470, pelo menos no trecho de Indaial Navegantes. Não vamos mais falar em implantação da 285 e também vamos concluir a 63, ficar com algum trecho remanescente da 280. E aí, por que eu faço esse paralelo? Porque a cereja do bolo, para mim, é substituir a carteira e manter Santa Catarina no protagonismo, apta a receber mais investimentos públicos. Tá? Sejam públicos ou privados, nós não podemos ficar estagnados. E a gênese disso tudo, o ponto de partida qual é? São os projetos. Então, por isso, nós investimos muito junto aos diretores de planejamento e pesquisa, desde o início do ano, para que soltassem esses termos de referência que nós estamos licitando agora. Tá? Então, ontem foi licitado, coincidência, a gente tivesse combinado, eu não tinha dado certo. Mas eu olhei a data. Olhou a data, acho que fosse mais astuto. E ontem foi licitado esse trecho, né, que é o contorno de Santo Amaro de Imperatriz. Ele é um empreendimento relativamente curto, mas um impacto muito grande. São apenas 7 quilômetros, 7,5 quilômetros, mais 1.700 quilômetros de túneis, tá? E que vai tirar essa problemática toda que a gente vivenciou de uma forma mais forte na questão das emergências, né? Desde o dia 25 de novembro do ano passado, quando a ponte do sul do Rio, a cabeceira foi embora, a pista foi embora, e a gente teve que reconstruir aquilo em 8 dias. Nós tivemos latente assim, para nós que aquilo não pode ficar mais como uma rodovia federal, dependesse de um tráfego pesado, né? Ainda mais com esse tráfego de uma BR-282, 680 quilômetros, que ela termina em Santo Amaro e Palhoça, são um gargalo, o maior gargalo de todos os 680 quilômetros. Hoje eu defino até mais, vindo para cá, eu digo, poxa, mas eu vim na Via Expressa Florianópolis, que todo mundo reclamava, mais tranquilo e com fluxo melhor, inclusive, do que aqui, do que Santo Amaro e Palhoça. Tá? Então, essa ação ela é muito, muito importante para nós e por isso a gente licitou o projeto básico. Nós não vamos fazer o projeto executivo no primeiro momento, porque o projeto executivo, quando demanda túneis, ele demora muito para ficar pronto. E eu não quero perder essa oportunidade de recurso que nós estamos tendo rápido. Então, em um ano e meio, eu acredito que nós já tenhamos uma conclusão de um projeto básico e possamos startar uma licitação. Aí o projeto executivo do túnel, ele se desenvolve no decorrer da obra, porque aí se fazem investigações mais precisas, né? Porque a gente precisa fazer sondagens no maciço, fazer uma série de inspeções, né?
no morro que nós vamos atravessar, para que esse túnel ele venha com uma qualidade, né, uma tecnologia muito boa e uma segurança para os usuários. Pois bem, por que duplicado? Duplicado porque o EVTEA, que precede todo o projeto, é precedido por um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Esse EVTEA da 2022, nós temos ele inteiro, e deu duplicação, de fora a fora. Pô, Charles, então por que vai duplicar só esse pedaço? Agora, para não perder a oportunidade de capturar recursos. Se eu pedir para Brasília fazer um projeto de duplicação de toda a linha, vai demorar muito. Pode transcender o outro governo e aí depois eu ficar com esse projeto na prateleira e ele sem serviço. Eu já vivenciei isso no estado em outras oportunidades. Tá? Em contrapartida, Laje São Miguel do Oeste, que agora nós vamos licitar no dia 19 de outubro, também com Brasília, vai ser duplicação em 4 lotes, 427 quilômetros, nós vamos segmentar em 4 lotes. Este sim, um projeto para 3 anos, né, que aí a gente vai paulatinamente fazendo as obras, seja por PPP, seja por orçamento público, mas a gente vai avançando, porque lá existe uma demanda muito forte também, mas não é um gargalo tão grande quanto esse aqui. Eu costumo dizer, e digo lá no Oeste, tá, e o pessoal concorda comigo, e olha, Santo Amaro, Imperatriz e Palhoça é prioridade para quem mora em Chapecó, porque se o cara não vem de avião, de lá para cá, e normalmente o aeroporto está fechado, o Pedro quiser esses dias pegou, teve que subir, não foi eu, por conta da questão do teto. E aí a gente usa muitas 282. Nós pensamos, quando saímos de Chapecó, o horário que nós vamos chegar nesse trem aqui. E quando chega é difícil de sair. Então, por isso é prioridade, pessoal, e por isso essa questão de capturar recurso, claro, para a obra não esse ano, mas quiçá final de 24, início de 25, nós já capturarmos um bom orçamento, já virar com restos a pagar e iniciar essa obra. Tá? Então, essa é a perspectiva. Assim como, nessa mesma toada, é o projeto das terceiras faixas, que vai ter um impacto positivo para vocês. Nós vamos visitar ainda esse mês, anteprojeto de terceiras faixas entre Águas Mornas e Alfredo Wagner. Vão ser primeiramente 15 quilômetros, vai melhorar muito a mobilidade de vocês na região. E vai ser porque anteprojeto, anteprojeto pela mesma razão. Eu não quero perder a oportunidade de capturar recursos. E isso eu já vou começar a capturar em 24, porque esse anteprojeto vai levar 6 meses. Aí eu vou pegar 2 quilômetros de terceiras faixas que não tenham cortes muito pesados ou aterros muito grandes e vou começar a fazer devagarinho, como nós fizemos um ano passado. Só tinha dinheiro para mim, fiz um contrato de manutenção. Mas esse ano nós vamos fazer um projeto de 40 quilômetros e no ano que vem começa os 15. E aí já vai aproveitando esse orçamento. Bacana, e nós já vamos deixando esse legado, já vamos deixando essa obra pronta. E além disso, a questão de não duplicar essa linha inteira, Florianópolis-Laje, no primeiro momento, tem um problema da geotecnia. O problema do viaduto da Boa Vista, por exemplo, são 140 metros de pilagem. Aquilo lá, para a gente duplicar, a gente fazer um novo viaduto, uma nova variante, é uma obra muito complexa, muito pesada. Tá? Então, eu acho que nós temos que alinhar a expectativa da realidade. É o momento de ser bastante pé no chão para poder aproveitar esse orçamento. Isso eu falei ontem na Câmara, no plenário 9, e até 9h30 da noite, fazendo uma apresentação para os parlamentares para tentar mobilizar um pouco mais de emendas deles, né, um pouco mais de orçamentos. Teve o relator do orçamento da CNO, foi a primeira vez, foi histórico, né? Teve o governador, o relator do orçamento, e eu estive presente também, nós fomos ouvidos, e os nossos pleitos geraram um pedido de aporte da bancada de mais de 300 milhões de reais, porque está prospectado na PLO de 24. Nós temos 700 milhões. Poxa, Charles, mas 700 não é bom? Não. Depois que esse governo me mostrou 1,3 bi, e eu ajustei a capacidade operacional nossa para cima de 1 bi, não é mais legal. Porque aí eu vou trabalhar com 70% da capacidade operacional. Eu quero trabalhar pleno, para entregar o mais rápido possível essas obras, né? E o recurso da 282 depende também dessas emendas e também do bom orçamento do ano que vem. Mas o que o ministro Renan nos colocou, já me adiantando um pouco na reunião da tarde, é que se nós continuarmos com essa performance boa entre o planejado e o executado, ele tem condições também de remanejar o orçamento para nós, especialmente ainda em 23, tá? A gente vira com restos a pagar e pode atuar de uma forma um pouco mais confortável em 24. Então está tudo convergindo, pessoal, para dar certo. Tá? Além da questão do contorno de Santo Amaro e Imperatriz licitado ontem.
esses 7 quilômetros duplicados, que vão iniciar, para ser mais preciso aqui, quando a gente pega esse desvio que a NTT fez, ali no quilômetro 16, a gente vem até o 18, e aí pega o contorno da Pérez, entra na direita, né? E nós vamos nos utilizar do contorno da Pérez para subir esses 7 quilômetros e sair lá na Varginha, um pouco acima do Pagará e do sítio de dentro, lá na interseção da Varginha, pelo lado direito. Mas é o que estava aqui antes, me perguntava, vai passar por onde? Pela direita, pela esquerda? Quero saber o traçado. Disse, calma, nós necessitamos do projeto agora. Mas que bom que o pessoal já está podendo ter essa esperança e já tem essa alegria de volta de perceber que não só as obras, mas os projetos estão acontecendo. Mas isso é médio prazo, né? Contorno de Santo Amaro, longo prazo, Lages, São Miguel do Oeste, e curto prazo, vamos colocar assim, essas terceiras faixas. Só que no curtíssimo prazo nós também temos ações em curso. A próxima licitação a sair, a gente está fechando o termo de referência, é sim para melhorar a mobilidade em Rancho Queimado. Tá? É um viaduto no quilômetro 59 ou 60, um complexo que vai ter marginais e um viaduto. Esse projeto ele ficou parado 2 anos e meio. Essa é a rótula ali de Rancho? Na rótula de Rancho, quando a gente entra ali para Angelina, vai para lá para Cidade da Esperança, enfim, tem aquela variante à direita e à esquerda a gente tem um restaurante, a gente passa ali 1 quilômetro, e aí é o ponto perto do Morangão, que foi feito lá pela prefeita, vai ser um novo viaduto, agora em concreto armado, agora com um gabarito de 5,5 metros, para passar todo tipo de caminhão, tá? E melhorar muito a mobilidade ali. Então vai ter umas marginais também e vai ter passeios. O que aconteceu que isso não saiu lá atrás? Além do problema de recurso, de licença, que agora nós estamos destravando, tinha um problema de que era uma galinha em aço, e o preço do aço subiu demais. Depois da pandemia na China, o contrato tornou-se inexequível e nós transformamos em concreto armado. E agora em concreto armado a galeria ganhou mais altura, é um projeto muito mais robusto, né? Vão ser investidos ali a ordem de quase 20 milhões de reais, e isso deve iniciar esse ano ainda. Eu pretendo licitar, colocar na praça esse mês e licitar para poder aproveitar já parte desse recurso, que eu ainda tenho alguma coisa disponível da 282 para iniciar esse ano. Então, assim, a 282 ela é muito longa, pessoal, são 680 quilômetros. A gente pega uma única rubrica e vai empreendendo ações. Quando nós recebemos a 282, não tinha um projeto, e a gente foi startando projetos, e quando eu sentei aqui, eu disse, olha, pessoal, vamos fazer um desenho para que a gente aproveite esse orçamento com essas medidas de curto prazo, mas não esqueça as ações de longo prazo, porque num determinado momento, como surgiu a oportunidade desse ano, nós vamos voltar a ter recursos pesados. Tomara que não percamos essa oportunidade, tomara que esse ciclo seja todo profícuo. Mas quando concluir esse projeto, nós já vamos estar com ele em prateleira, e aí esgotou 470, esgotou 163, esgotou 285, nós já estaremos aptos a receber mais 2, quem sabe 3 bilhões de reais em obra para colocar na carteira de novo, que é o que vão custar essas obras de duplicação lá em cima, lá de São Miguel. Aqui o contorno de Santo Amaro é mais difícil estimar um valor por conta dos túneis, né? São 1.700 metros de túnel, mas eu acredito que seja na ordem também de 400 milhões, né? Algo do gênero. O pessoal me perguntava aí antes do túnel do Morro dos Cavalos, né? O DENIT também tem um projeto, tá? Projeto inclusive executivo, mas o orçamento precisaria ser atualizado para que se fosse aproveitado. Hoje está sob a tutela da NTT, né? Então é a agência regulatória que poderia incluir, né, no contrato de exploração rodoviária, ainda no campo do Ministério dos Transportes, a possibilidade de viabilizar essa obra, não mais no DENIT, né? Porque o DENIT trabalha pura e exclusivamente com orçamento público. E esse ano, pessoal, isso não é balela. Esse ano nós estamos com um orçamento histórico e nós vamos ter o desempenho histórico. Tá? Ontem eu via na tela da sala, do gabinete do ministro Renan, o desempenho. Tem um telão de frente para ele, ele estava fazendo a apresentação dele, haviam alguns deputados, e se reportando o tempo inteiro aquele telão, onde ele mostra em tempo real o que foi investido esse ano. E esse ano foram investidos 9 bilhões de reais em infraestrutura no país pelo DENIT. Tá? Nós temos um orçamento de 20 bilhões, nós pretendemos acelerar isso, né, esse desempenho. Só que, percebam, desses 9 bilhões de reais, Santa Catarina, que é um estado pequenininho, pessoal, vamos lá, né? Nossa malha são 1.600 quilômetros,
comparado com o Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas, tem 5 vezes a nossa malha. Nós somos, em números absolutos, quem mais mediu na construção. Nós já chegamos a 700 milhões de reais esse ano. Tivemos muitas emergências, claro, né? Estamos com 6 emergências consecutivas nesse momento. A 282 a gente já concluiu, era a 7ª. E tomara que não tenhamos outras a partir dessas chuvas, para que a gente possa evoluir na funcionalidade da malha, né? Com qualidade boa para ótima das rodovias, que também é muito importante, além dos novos projetos. Então, esse é o panorama. Hoje, nós, além claro, da 282, nós estamos trabalhando em projetos em outras rodovias. Vamos licitar em breve o projeto da duplicação da 470 em Indaial, Campos Novos, que é outro projeto fenomenal, que precisa entrar para a carteira, para depois, seja por iniciativa privada, pública, a gente tem que ter projetos. Para sair do nada para a obra, precisa de papel, tá? Precisa do projeto, precisa da engenharia. E isso vai sair até o fim do ano. Entre outros projetos, outras pequenas ações, tanto na 470 quanto na 280. Mas o que eu quero trazer para vocês, e não por eu estar aqui em Santo Amaro hoje, mas é que a prioridade nossa foi a 282, porque a 282 estava sem qualquer projeto. Tá? E aí eu tenho mais dentro de toda essa carteira, essa gama que eu falei, eu sei que eu estou fugindo um pouco do controle de Santo Amaro, que era o mote principal da minha estada aqui, mas perceba que tudo isso é importante para esse pessoal que está aqui. O que eu vou falar agora é que são as marginais da Palhoça. Porque quando a gente pega da 101 para cá, do quilômetro 15 ao 18, é uma tranqueira. A gente entra ali, sabe a Rua Paraná? Tem a Havan, né? Agora a Artérias fechou aquela segunda rotatória, tem um posto de gasolina, ali já começa a trancar. Por quê? Porque tem o rapaz que atravessa a rua de bicicleta, tem um motociclista que atravessa, às vezes com a motocicleta até desligada, né? E aí param-se filas. Eu saio de madrugada, às vezes, sempre de madrugada eu saio, aliás, quando pego a caminhonete, eu mesmo dirijo, às vezes tem fila de madrugada para subir a serra ali. O que aconteceu? Um motoqueiro foi atropelado. O ciclista está atravessando. Então é muito perigoso aquela questão da Palhoça. O que aconteceu? Alguns deputados me procuraram, alguns empresários, não, nós vamos fazer uma obra ali, nós vamos pavimentar um quilômetro de marginal e tal, assim, cara. Até que vocês acham que vão gastar nisso? Não, 5 milhões a gente gasta, não. Eu tenho um problema hoje que é o gargalo por projetos. Então a gente combinou lá no início do ano, tá? Com o prefeito da Palhoça, com os empresários da região. Gastem o máximo que vocês conseguirem gastar e empreendam em projeto. Eu dou a diretriz do projeto para vocês, para que esse projeto seja aprovado no DENIT, mas vamos fazer um projeto, não vou dizer decente, mas um projeto qualificado à altura da rodovia federal, que é a 282. E a largada da 282, né? E o que seria esse projeto? 3 quilômetros de marginais e pelo menos uma passagem de nível, um viaduto, assim como nós vamos ter no quilômetro 27 também, da 282, que seria, hoje ele está postulado ali na Rua Paraná, tá? Para poder fazer essa travessia do ciclista, do motoqueiro, ali é o caos, né? Então, eu acho que a gente acertou na veia, até porque a gente passa direto, isso aqui é trecho nosso, né? Então, assim, segregando o tráfego local, 40% do tráfego fica revertido nas marginais, tá? A gente consegue liberar esse tronco, que esse tronco não anda ali na Palhoça. E aí percebam, do 15 ao 18, isso faz todo sentido, porque a gente fechando de marginais de fora a fora, do 18 em diante eu vou ter o controle de Santo Amaro. Aí eu contemplo toda a linha, desde a 101 até o trevo da Varginha, que é onde vai terminar o projeto do contorno de Santo Amaro. Da Varginha em diante, por que não duplica? Não duplica por quê? Eu não quero perder a oportunidade de colocar esse recurso para rodar, e aí nós vamos fazer terceiras faixas. Porque eu entendo que para a mobilidade ali, do ponto de vista de engenharia, técnica e econômica, mente falando, pessoal, é mais importante a gente fazer a terceira faixa num curto espaço de tempo do que sonhar com uma duplicação em 5, 10 anos, como nós estamos historicamente levando. Né? A gente tem que olhar para o passado para também reconhecer nossos erros e prospectar o futuro. Tá? Então, essas terceiras faixas, eu acho que é essencial a gente começar a tirar do papel e colocar obra para rodar no ano que vem. Tá? Então, essa é a perspectiva. Voltando para a questão da Palhoça, nós já tivemos 3 reuniões, todas as reuniões têm uma ata, nossa equipe técnica está presente, as 2 últimas eu estive presente também, dando sempre diretrizes para a empresa, para o prefeito, e alguns empresários às vezes acompanham, estão financiando o projeto. Então, uma parceria público-privada, e aí é o meu compromisso de aprovar o projeto dentro do DENIT, porque nós já estamos trazendo para as nossas normativas
né, e capturar recursos. Porque para vocês também, eu entendo que vai ser tão importante quanto a construção dos túneis, quanto a própria duplicação do contorno, né? Porque é esse elo de ligação de vocês com a 101, né? De vocês com esse novo eixo de mobilidade que está se desenvolvendo também, que é o contorno de Florianópolis, né? Eu não acredito que ele fique pronto no fim do ano, mas vamos colocar lá meados do ano que vem, se estiver pronto, ele vai desafogar um pouco as nossas rodovias, né? Vai jogar um pouco esse tráfego para lá, vai distribuir melhor essa confusão que vocês estão inseridos aqui, pegando o seu gancho, o problema econômico que afeta o município, né? Porque o município travado, do jeito que vive hoje Santo Amaro e Palhoça, está fadado, né, a ficar para trás, né, em detrimento dos outros, porque vocês têm um problema da mobilidade mesclada com essa questão do tráfego de longa distância, e muito caminho de madeira, enfim. Vocês sabem as cargas que descem, as cargas que sobem, e ainda mais quando a gente fecha, ou tem problema na 470, ou tem problema nas estaduais, que hoje é um dado que eu quero trazer para vocês. O pessoal do Estado, poxa, mas quando é que vão melhorar as estaduais? As estaduais estão com 76% de índices ruins ou péssimos. O DENIT, pessoal, nós estamos com 11% de estradas ruins. Nós estávamos com 19% no início do ano. Tá? Nós mensuramos esse índice e a CNT Censos também mensura e está muito alinhado. O presidente da FETRANSES, que eu falava com ele ontem, ele esteve no reunião do ministro, ele está muito satisfeito com o desempenho das rodovias federais. Então, assim, nós estamos descolando a qualidade das federais e das estaduais. E isso eu faço questão de falar, inclusive, quando tem pessoal do Estado na presença, porque essas pesquisas mesclam, mas a gente tem que destacar, porque tem que haver um olhar diferenciado, até para eu poder fazer um diagnóstico e ver onde é que estão ruins as nossas, né? E de fato, ainda tem trechos ruins. Na 470, por exemplo, nós vamos iniciar agora no CREMA, um contrato de restauração pesado, entre Indaial e Campos Novos, aliás, Indaial e Curitibanos, de 200 milhões de reais, que ali estão os principais gargalos nossos de qualidade da malha, né? E a gente, por saber esses pontos, por estudar eles, está investindo mais pesado nesses grandes troncos. Bom, para finalizar, a questão do projeto em si, o contorno de Santo Amaro veio, falou e tal, mas quando, a pergunta inicial, né? Quando vai ter obra, quando que vai contratar, quando que as coisas vão acontecer, quando que a gente pode criar a expectativa. Não posso me furtar e dizer, pelo menos a expectativa que nós temos, né? De tudo correndo bem, hoje eu soube do resultado da licitação, que foi correr ontem para o Brasil, estive em Brasília, por coincidência na coordenação geral da licitação, e acompanhei o certame um pouco mais cedo, antes dessas reuniões, e o resultado deve ser publicado em breve, não havendo problemas com a certificação da empresa. Eu acredito que assinar contrato ao longo desse mês, mais tardar mês que vem, para a gente iniciar o projeto, né? O projeto executivo, o projeto básico, aliás, ele compreende de 12 a 18 meses. Então, nós temos uma expectativa, então, de obra, né? Propriamente dita, para início de 25. Tá? Para início de 25, a gente começar com essa obra do contorno de Santo Amaro. Claro, dentro daquele panorama que eu coloquei, isso pode qualificar como um médio prazo, né? Mas nós ainda vamos estar dentro de um ciclo virtuoso de recursos para iniciar. E é importante, pessoal, porque eu já vou reduzir o estoque da carteira das 470, da 163, da 285, e aí a gente vai substituindo carteira. E também a gente não pode chegar a chamar atenção em Brasília e dizer assim, agora tem 10 bits para gastar em Santa Catarina. Aí o pessoal vai berrar e vai dizer assim, não, então tu concede tudo, então cobra pedágio de todo mundo. Porque 10 bi nenhum estado tem uma carteira desse tamanho. Hoje nós somos a terceira e a nossa carteira, ela soma 3,9 bilhões de reais, né, de construção. Então, essa é a estratégia. Tá? E aí, no curto prazo, antes mesmo do contorno de Santo Amaro, a gente começa as terceiras faixas. Antes de começar as terceiras faixas, a gente começa o trevo de rancho queimado e vai aproveitando esse recurso paulatinamente, tá? E, na sequência, as marginais de Santo Amaro. O prefeito me garantiu que até o final de 2024 ele deixa esse projeto nos trinques, aqui na Palhoça, né? Então, um compromisso dele conosco para poder montar essa parceria e fechar essa mobilidade do grande eixo aqui. Pessoal, basicamente, quanto ao projeto era isso, tá? Eu tenho muito mais coisas para dizer. Eu tenho sucessivamente dito assim, quem tem visto minhas falas, às vezes pode se tornar repetitivo, mas foram 3 temas, 3 apresentações de ontem para hoje, sucessivas, uma de orçamento, outra voltada para a questão de obras inacabadas na Câmara, 2 da tarde, e hoje falando de projetos, né?
Mas assim, eu gostaria, sempre onde eu vou, eu gosto mais de ouvir do que falar, tá? Porque eu ouvi os anseios de vocês para a gente poder ter essa percepção e dele se está com o alinhamento correto das nossas ações, né? Se está atendendo as demandas, as expectativas de vocês, ou se eventualmente a gente pode aprimorar nossas ações de alguma forma. Tá? Desde já eu agradeço a oportunidade, o convite, a gente está sempre à disposição. Meu muito obrigado e fico à disposição para perguntas. Que palma, gente. Nós vamos abrir agora para as perguntas, né? Quem quiser falar e perguntar, mas eu quero fazer um registro que eu acompanhei muito perto como senadora, depois como ministra, né? Os dois governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. E, Alisson, eu quero te dizer o seguinte: é usual que Santa Catarina, apesar de pequeno, a gente tenha proporcionalmente do Ministério do Transporte, do DENIT, recursos significativos para o nosso estado. Teve vários anos, você estava no DENIT, você obviamente acompanhou, né? Não estava com a responsabilidade que tem hoje, mas estava lá, acompanhou. A gente tinha mais de 10% do orçamento nacional aqui em Santa Catarina. Né? Então não estamos tão longe, né? 700, perto dos 9, né? Não estamos tão longe, né? Certo? Então eu acho que a gente fazer essa sinergia para vir, porque são todas obras muito importantes, né? Para todos nós. Então está aberto agora para quem quiser. Aqui, né, pra gente filmar. Se a pessoa puder fazer a pergunta daqui, isso, filma. Só precisa ser no microfone, gente, por causa do que nós estamos transmitindo. Então, se alguém quiser perguntar, ele tem então, obrigado, viu, pela presença. Então, está aberto, gente. Eu quero fazer Vem uma no microfone. fala, mas eu queria... Microfone. É bom falar, né, de onde que é pro... Boa noite. Eu quero fazer uma fala, eu queria fazer uma pergunta antes, para entender essa questão da rodovia concessionária, no caso a Sul, né? O DENIT tem como interferir nos trajetos ou é da autonomia da concessionária? Bom, na questão do contorno viário de Florianópolis, o DENIT não tem interveniência, o Ministério tem, por meio da NTT, tá? Então estaria acima a competência, né, para poder fazer uma intervenção. Eu sei que tem um problema localizado aqui, né, na questão ali da autoria IU, né, a Teles andou fechando alguns acessos, tá? Então eu já recebi muitas reclamações a respeito e troquei ofício. Eu estive na NTT cobrando deles, né? Estive na Teles também, cobrei, só que é um pouco diferente o tratamento deles com relação nós temos para as nossas empresas contratadas pelo DENIT. As postas demoraram um pouco para sair e eles têm que colocar dentro do plano de exploração rodoviária toda e qualquer alteração contratual. Isso leva tempo. E por isso eu pedi a eles que esse tempo fosse o mínimo possível para poder resgatar a mobilidade de vocês ali, porque eles simplesmente estrangularam um pedaço da 282, né, e ela deixou de ser utilizada e aí fecharam os acessos. A Teles tem por praxe fazer esse fechamento, até por segurança, eles dizem, aplicam as normas, mas enfim, eu acredito que faltou um pouco ouvir a comunidade. O DENIT não tem como intervir de imediato numa situação como essa, porque nós não temos, primeiro, a jurisdição sobre as obras, né? E segundo, o trecho que ficou remanescente para nós não tínhamos contrato para isso. Tá? Então, mas se a NTT não fizer, eu vou tentar colocar melhorias no próximo contrato de manutenção. Mas de uma forma ordinária, de uma forma primeira, para a resposta pronta, é o pessoal se mobilizar, né? Enfim, seja com abaixo assinado, mediante expediente das autoridades municipais. Eu acho que isso é importante para vocês poderem resgatar. Esse é o ponto específico, né? Se eu acertei a mobilidade do Alto Aririu, tendo em vista os fechamentos dos acessos. O elevado Bela Vista ali e o elevado do Aririu. Quero me acordar um pouco sobre isso. É isso aí. Aproveitar a oportunidade, porque é a primeira vez depois, eu moro 20 anos em Palhoça e essa oportunidade com o Alisson aqui, do ponto de vista das
das obras, né? Acho que as informações foram belíssimas, riquíssimas, deram muita informação do ponto de vista de investimento na nossa região aqui, principalmente esse Gargalo, que é aqui na região da nossa Santo Amaro. Mas o que me chama a atenção, viu, Alisson, é o que fizeram em Palhoça no viaduto da Bela Vista, o viaduto Bela Vista e o viaduto do Ariú. Ou seja, condenaram um viaduto que não consigo entender. Não sou engenheiro, a minha formação acadêmica é mais na área humanas, mas eu sou motorista e dirijo automóvel nessa região. Então, eu sempre falo para as pessoas, Santo Amaro, e vai subindo até a Argentina, condenaram os motoristas a passar na frente da van. Absurdo isso. Não dá para entender. Qualquer pessoa leiga percebe que ela tem coisa errada. Do ponto de vista de engenharia, aquele viaduto do Bela Vista está morto. Ficou inócuo. Aquela rua que vai para dentro de Palhoça, na direção ao centro da cidade, também ficou inócua, ficou sem movimento, por conta desse. E aí, quando você pega 4 horas da tarde, que precisa ir em direção ao Pacheco, para quem é de Palhoça, na região que conhece, você deve conhecer, a fila na BR-101 já está lá, praticamente em cima do elevado do Bela Vista, porque o gargalo do Ariú, por conta do pessoal que desce a serra, por conta do pessoal que desce, sai aqui do Santo Amaro, porque entope lá. Então, não sei se nesses projetos, você falou de vai ampliar ali a questão das marginais desse trecho de Palhoça, se isso também está nesse cenário, nessa possibilidade de rever essa questão e voltar pelo menos a ter a vida normal que tinha o elevado do Bela Vista ali, para não pular tudo lá a obrigatoriedade de passar na frente da loja, não. Isso aqui é um absurdo. Mais alguma pergunta? Tem que vir aqui no microfone. Tem que ir lá e depois você. Diz quem é, de onde é. Muito bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jaime, eu sou morador aqui do sul do Rio. Na verdade, não queria muito fazer uma pergunta, Alisson, mas é mais uma constatação, né, do que posicionasse nesse momento, em relação ao que a gente vive e convive na nossa cidade, nas ligações aqui, né? Recentemente, no sul do Rio, a gente iniciou todo um movimento da comunidade, tivemos que chegar a fazer uma audiência pública, no sentido de que a casa ia asfaltar, né, todo um trecho do sul do Rio, e a comunidade queria uma obra melhor do que simplesmente um asfaltamento, né? Nós queríamos, exigimos que a prefeitura fizesse, antes do asfalto que a casa ia colocar, né, com recurso público, né, que colocasse a água pluvial, colocasse outros elementos, né, de uma obra que pudesse ser mais, duradoura, né? Então, na verdade, eu queria te elogiar a postura que, né, tivesse trazer, que traz, no sentido que viabilizar uma obra para que ela seja duradoura, né? Para que ela seja, que passe com o tempo, ela não seja simplesmente um tapa-buraco, né? Hoje eu mesmo presenciei na cidade, e a gente fazendo várias obras pela cidade, né? Presenciei, por exemplo, colocando aterro, terra, em cima do asfalto, para que depois fosse colocado o asfalto, né? Então, acho que essa postura, né, de usar bem o recurso público, né, para que a gente tenha obras que não seja simplesmente tapa-buraco, que a gente tenha obras permanentes, eu acho que isso é extremamente importante para a cidade, para o bom uso do dinheiro público, né? Então, eu acho que tem um pouco mais de parabenizar assim, a postura de como que a gente deve fazer uma ação, uma obra pública, né, com o dinheiro que é nosso, que é público, né? Isso aí. Boa noite, meu nome é Gerson, sou de Santo Amaro, moro no bairro do Pagará. Uma pergunta em relação ao contorno, né? Esse contorno vai sair da Varginha, né? Ele vai contornar, e onde vai ser a saída? Ele vai passar por onde? Ele vai passar pelo bairro do Pagará, Pagará 1, Pagará 2, Pagará 3? Sítio de dentro. Sítio de dentro? Depois sentido.
Depois tem o pagará e vai sair onde vai sair esse retorno? Onde é que vai sair? Tem mais alguma pergunta do contorno? Duas questões que eu queria colocar. Uma primeira, para fazer mais um beabá para quem é leigo nessa área da engenharia. Bom, o que é mesmo que vai ser o que foi dado agora? Se é quais as outras licitações que tem depois, ou seja, saiu agora, é o projeto que vai dar linha, para a gente ter mais claro isso. Eu acho que, para mim, pelo menos, não consegui entender bem o que está claro. Segundo, um pouco nessa linha que tu levantou, quais outros momentos a comunidade vai ter espaço para participação? Eu sempre lembro quando duplicou a 101, eu coordenava o mandato do Goiânia, e eu sempre digo, aquele viaduto lá enorme lá para cá, Maracajá, cara, aquilo ali é uma loucura de 2, 3 ecochatos de Araranguá que conseguiram fazer uma obra que hoje é uma maravilha. É que chato, porque eles eram chatos mesmo, eles estavam o tempo todo ali brigando por aquela obra. Hoje, quando dá enchente, o que o pessoal faz? Libera, que enche a pista de baixo, alaga. Em cima fica o trânsito legal. Obra de 2, 3 pessoas que brigaram o tempo inteiro até convencer o DENIT que tinha que fazer aquela obra daquele formato para poder ter tranquilidade, porque tinham outras coisas de preservação ecológica, e terminou também essa questão das enchentes. E aqui, como a gente tem muita coisa a ver com água também, é importante mais na frente ver outros espaços que vai ter para a gente poder estar dialogando com esse processo da obra aqui, que com certeza vai ter impacto grande. Vamos lá primeiro de trás para frente, né? Vamos pontuar as licitações, o que vai acontecer. Por ordem, então, na cronologia. A próxima licitação a sair, pessoal, é o Rancho Queimado. Nós vamos licitar a obra, tá direto. Então nós vamos começar a obra. A expectativa é começar a obra, inclusive, esse ano. Mas essa daqui é o projeto que foi listado. Essa aqui foi o projeto. Então vamos passar o quilômetro. Ele está falando toda a 282, não só o que contou. Eu vou falar toda a 282 de Rancho Queimado para baixo, né? O viaduto vai ser o primeiro a sair. Nós vamos começar a obra desse ano. Porque esse já tem projeto. Já tem projeto, vamos de 59 ao 60. Então nós estamos nas fases finais do setor de licitações para colocar na praça, acredito, esse mês ainda, tá? E já tem recurso garantido para iniciar a obra. Na sequência, vamos falar das terceiras faixas, que também nós vamos licitar esse ano, mas aí é o projeto, assim como o contorno de Santo Amaro. Então é o projeto. Só que esse projeto ele tem uma expectativa de se transformar em obra já no ano que vem, iniciar as obras das terceiras faixas no ano que vem. Vamos paulatinamente fazendo um quilômetro, mais um, e assim nós vamos avançando. Ontem foi licitado o projeto do contorno de Santo Amaro. Então são 7,5 km, 7,700, e que começa, já respondendo a pergunta do colega aqui, no quilômetro 18 da 282, como eu dizia, onde tem esse problema da mobilidade ali, tá? Daquele viaduto, novo Candex, a gente pega a direita, tá? E usufruiria de parte do contorno da Artéria, que vai estar pronto, tá? E aí ingressaria pelo lado direito de quem sobe sentido oeste e vai fazer aquilo ali. Nós já vamos ter um túnel de largada, 1.700 metros de túneis, depois mais 5,5 km de pista duplicada até a Varginha. Então nós vamos passar, se você olhar pelo viaduto do Pagará de frente, pelo lado direito, né? Eu não sei o nome se é Pagará 2 ou 3, mas eu sei que o sítio de dentro é por ali também, mais à frente, né? E percebam, nos próprios sítios de dentro, nós não vamos abandonar a 282 velha, vamos chamar assim. No quilômetro 27, até a Marizel estava aqui, a Marizel me manda e-mail toda semana. A pessoa que mais faz contato comigo no ano, né? Ela é uma moradora, que sentou aqui na frente deles, né? É uma moradora de Santa Marta de Imperatriz, né? Uma das entusiastas dessa passagem de nível do quilômetro 27. Tá? Então nós vamos licitar também uma passagem de nível, a exemplo do que vai acontecer em Rancho Queimado, isso, projeto e obra no quilômetro 27. Por que projeto e obra? Porque ali, diferente de Rancho Queimado, que já vai largar com a obra, nós vamos licitar uma contratação integrada, que é um projeto básico, e aí vai se desenvolver o executivo e na sequência fazer obra.
Então a expectativa é começar a obra no que vem, do quilômetro 27. Mais para frente do 27, passando, o Pagará está um pouco antes, né? Aí tem o 27 e na frente a Varginha, que é ali pelo 29, né? Naquela rota. Então o contorno de Santo Amaro sai lá. Tá? Então essas são as expectativas, esses são os prazos. Não sei se eu deixei alguma pergunta de fora. Acho que contemplou. Alisson, então, do contorno específico, saiu ontem o resultado da licitação para fazer o projeto. Isso. Você diz que é 1 ano e meio, mais ou menos. Ou seja, então, no final de 24, nós vamos ter o projeto. Aí licita início de obra. Isso. É isso? Início de obra para 25. Tá. Mais alguma coisa? Nesse processo do projeto, vai ter espaço, nesse processo do projeto, vai ter algum outro espaço para apresentar como é que vai ficar, para discutir, para ver se tem algumas coisas para sugestão? Dentro do projeto, aí depende da envergadura do projeto, eu não sei se está especificado na nova lei ou não, mas eu acredito que está sim. Na lei antiga tinha, tá, uma previsibilidade, quando a obra transcende aí 200 milhões de reais, a necessidade de audiências públicas na fase de projeto. O projeto nem foi contratado ainda, né, vai ser um passo um pouco mais à frente. Até para ouvir não só as questões da sociedade como um todo, mas também questões ambientais, né, questões eventualmente de algum outro impacto que porventura tenha. Tá? Então tem essa previsibilidade, porque lembra que eu falei que esse projeto custa mais de 10 milhões de reais. Tá? O orçamento do referencial nosso. A obra vai custar cerca de 400, 500 milhões. Estimo eu, né, em números altos, assim, né, fazendo uma estimativa grosso modo. Sou Marcelo, morador da Palhoça. E, Alisson, boa noite. Eu tenho dois assuntos, né? Eu estou com um documento aqui, assim, que ele tem o logotipo da Compani, que é uma engenharia de tráfego, né, de obras. E que isso é um documento de 4 páginas que alguns empresários de Palhoça mencionaram sobre essas vias marginais ali. O que eles estão pagando, então, seria o que eles estão tentando juntar valor lá, seria só para o projeto também. Ou seria um pré-projeto? Projeto. Tá. É porque eu falei com alguns empresários lá e eles não souberam explicar direito, mas o DENIT está acompanhando esse processo também. Sim. Eu quero que eu responda. Pode fazer outra pergunta. Você pode fazer outra pergunta. E o outro assunto é a comunidade, uma comunidade aqui de Santo Amaro mencionou que tem um morro que está com rachaduras na parte que aparentemente parece distante até da rodovia, mas eles estão preocupados com o que pode acontecer. E aí eu gostaria de saber se a gente pode reportar isso para você, porque daí eu mostro no local onde é, para poder fazer essa intervenção, alguma avaliação, né? Certo. Quer fazer? Vamos mais um. Tem uma oportunidade de Otimiza. Vai lá, Sebastião. Boa noite, Sebastião. Estou aqui com o trabalho. Doutorado, a questão ali das marginais de Palhoça tem um prazo já especificado para a conclusão do projeto e da obra. Porque ali eu acho que um pouco daquele problema ali do gargalo ali pode ser resolvido por sinalização. Porque você sai da BR-101, entra na 282, existe um desvio, uns 100 metros ali, que todo mundo pega e depois bloqueia lá na frente. Então, se aqui fechasse aquele desvio, abrisse só lá onde já existe uma rota, né, que foi feita por causa da obra do viaduto ali. Eu acho que isso dali já deveria bastante. Outra questão também, a Rua Paraná é um outro desvio. Então, transformar ele em única, alguma coisa para facilitar o tráfego ali, para evitar aquele problema que acontece depois lá perto do viaduto onde é feito o acesso BR-101. Seria isso. Gente, mais alguém inscrito? Porque aí acho que nós vamos caminhando para os finalmente, né? Tem mais alguém que quer fazer alguma coisa? Então vem para o microfone. Bora. Porque aí o Dr. Adson faz o arremate.
E eu tenho uma provocação depois para ele também. Boa noite, meu nome é Lourdes, sou aqui de Santo Amaro. Uma das perguntas que eu ia fazer, o Sebastião deu uma adiantada, na questão da sinalização. Aquele trecho ali, eu queria ver com o Alisson, porque já foi, talvez até vou fugir um pouquinho do assunto, mas é assim, ó, ali no bairro Vargem dos Pinheiros, tem duas curvas bem acentuadas, e ali é um tráfego enorme, né, ali para os moradores. Eu queria, já foi pedido para colocar ali uma lombada, uma faixa, alguma coisa, e sempre a resposta que dão é que o DENIT não deixa fazer uma faixa numa rodovia federal. Eu queria ver contigo se isso procede. Mais para frente, então, também. Procede. A questão de faixas em rodovias federais é muito complexa. Por mais que existam em alguns casos, né, hoje o manual de normas nosso rodoviário ela não permite mais fazer. Então, trago muito na equipe técnica. Pode ser com soluções, as alternativas, né? Mas tentar trabalhar a mobilidade de outras formas, às vezes com uma passarela, às vezes com um pedido de um dispositivo mais robusto mesmo, para que dê uma perspectiva de longo prazo de segurança para essa travessia, né? Por mais que demore um pouco o processo para isso acontecer, perceba o quilômetro 27 que eu estava falando aqui, esse pessoal já está batendo há 2, 3 anos lá dentro do DENIT, na porta lá, né? Pedindo, cobrando. Aí a gente fez um anteprojeto e agora vai fazer esse viaduto mesmo, sabendo que nós vamos fazer um contorno e no futuro entregar a rodovia. Então a gente quer entregar o dispositivo o melhor possível. A questão, já fazendo uma convergência aqui com a colocação do Sebastião, a questão da saída da 101 para 282, eu recebi muita reclamação também de deputados estaduais, federais, inclusive, a questão da sinalização e daquela, de como está a mobilidade daquela segunda rótula ali. A questão é assim, ó, depois, até aquela rótula, convencionou-se que ali é MPP, é a TERES. Então, a gente cai no mesmo problema do sítio de dentro, né? Há um conflito de competências ali. E a gente precisa equacionar isso e também estar em ITT, né? Porque a ITT precisa vir à tona e também tomar um posicionamento, ou faço ou não faço, ou peço ao DENIT, e aí a gente pede licença por dentro do contrato de manutenção, ver as melhorias passíveis de fazer. Eu acho que sinalização vertical e horizontal é uma obrigação nossa, a gente tem como sempre fazer um ajuste no contrato e tratar, né? Infelizmente as faixas não estão previstas, mas muita coisa a gente pode colocar, sinalização vertical, às vezes uma lombada eletrônica, dá para tentar remanejar de outro ponto, enfim, existem outras medidas que a gente pode tratar, e não só a faixa de segurança. Tá? Faltou com relação à questão do projeto, a gente respondeu, a questão da Compani, que foi colocada aqui, né? Compani, então é empresas contratada pelos empresários para fazer esse projeto das marginais da Palhoça. Tá? E junto com eles, junto com a marginal, está compreendida essa passagem de nível, e por isso esse projeto vai ficar mais robusto na rua Paraná, porque a gente tem que é o principal gargalo de travessia ali, né? O ideal seria mais uma, mais à frente, onde a gente tem a rotatória lá, para fazer 2 travessias antes do quilômetro 18, dividir o trecho em 3 segmentos, o pessoal não tem que fazer o retorno tão longe. E isso está em discussão ainda com o prefeito, só que vai ter que ter um aditivo no projeto. Então isso eles trouxeram para nós, eu digo, olha, prefeito, faça aquilo que você conseguir colocar um projeto em condições de aprovar aqui o mais rápido possível. Se for com um viaduto só, tudo bem, a gente captura essa oportunidade, faz agora, quem sabe depois do limite faz um outro momento. Então a gente está tratando ainda com a prefeitura esses prazos, mas a última reunião que nós tivemos, a expectativa que eles nos deram era de entregar até o final de 24. Tá? E aí eu teria também licitação de obra em 25 para executar essas obras aí, né? Trazer para dentro do orçamento, com os patrocinadores e poder transformar isso em obra. Tá? Não sei se faltou alguém. A questão da rachadura do. Da rachadura. Então, boa. Então, a questão da rachadura aqui em Santo Amaro tem 2 caminhos, né? Você falou que não está muito próximo da rodovia. Um é a Defesa Civil, sempre, inclusive quando está na rodovia, a gente também chama a Defesa Civil, tá? Porque eles têm uma expertise muito grande do ponto de vista da questão seja de fechaduras, movimentação. Então,
mobilizar no primeiro momento a Defesa Civil. Se a Defesa Civil ela não se sentir competente, se é um programa de engenharia mais complexo, ou se estiver dentro da faixa do limite, eles mesmo vêm ao limite, né? Isso aconteceu já em várias situações, na 280 esse ano, 295 aqui, no quilômetro 295 da 282 no ano passado, e eles vêm falar conosco, tá? E a gente também pode fazer uma inspeção, independente se está na faixa ou não, ou se transcende um pouco a faixa, para poder tentar viabilizar uma solução ou fazer uma medida preventiva, né? Porque, em primeiro lugar, a gente quer evitar uma tragédia, para depois dar a solução definitiva. Tá? Mas é importante sim que vocês acionem. O primeiro órgão a ser acionado é de fato a Defesa Civil. Tá? Só para esclarecer, a prefeitura desculpa, por favor. Só para esclarecer, a prefeitura não tem conhecimento desse morro, tá? Então, gostaria até que realmente alguém dirigisse a prefeitura amanhã ou ligasse para a Defesa Civil mesmo e passasse essa informação para a gente, para ter precisão nesse local, para poder verificar, tá? Ainda mais com essa chuvarada. Exatamente. Gente, então, esclarecimentos. Eu combinei com o engenheiro Alisson, porque ele tem uma exposição, né? Tem que é o Data Show, né? Que seria passado, né? Mas todo mundo preencheu, né? Então a gente vai dar um jeitinho depois de fazer, né? Ele vai nos disponibilizar a exposição e aí a gente repassa, né? Para todo mundo poder ter acesso à exposição. Tem duas coisas que eu quero provocar aqui, Alisson, tá? A primeira delas é assim: tem obra importante que vai afetar, e são obras que eu acho que vão acontecer meio logo, em Rancho Queimado, né? Tá? Que afeta também Unitápolis e Angelina. Então, se a gente pode deixar meio que deslumbrado, de repente, se você não puder, mais alguém da tua equipe, da gente poder provocar uma reunião lá, de repente, na Câmara de Rancho Queimado, tá? A outra coisa é Palhoça, porque vocês estão conversando com o prefeito, com os empresários, mas eu tenho certeza que a comunidade de Palhoça gostaria muito de poder dar a par, né? Também dar as sugestões. Então, se tem uma possibilidade, de repente, fazer até na própria Câmara, né? De Palhoça, na Câmara de Vereadores, aí se tem disposição, né? Então, a gente ficaria com Rancho Unitápolis, Angelina, e Palhoça com as confusões, que em Palhoça não é pequena, são grandes as confusões. E aí eu quero falar com o Valdeci se acha interessante, de repente, alguma coisa em Águas Mornas também. Tá? A questão dos acessos. Dos acessos, né? É um problema também. Então, sem o compromisso teu, mas da equipe, da gente poder fazer Rancho, fazer Palhoça é bom você ir. Entende? Aí é bom você ir, porque lá, né, a coisa mais complexa. E em Águas Mornas também, para poder detalhar, tá? Se é possível, daí a gente poder compromissar, assim, daí a gente, né, vê as possibilidades e a gente. A outra questão aí eu quero provocar o Pedro, o Rui, que está aqui representando o Pedro que sai. E não fica dando muita agenda quase, que eu já dei umas 50 coisas. E o Cauê, pelo mandato da Luciane Carminati, é porque é o seguinte: quando o ministro Renan esteve aqui, eu acabei ficando trancada, como vários, na BR-101, não conseguimos chegar lá no ato do contorno. Né? Foi, Então, e eu tinha um documento para entregar a ele em nome aqui da Micro. Né? Como eu não consegui chegar, e aí eu tenho minhas relações, né, com o Renan, bastante com o pai dele, mas também com ele. Aí eu zapiei, ele prontamente me respondeu, eu mandei o documento. E ele ficou de ver. E o que é que dizia o documento, Alisson? É o seguinte, ó, em Santa Catarina, nós temos 3 gargalos em locais diferentes e todos com a mesma complexidade, que é aqui a Grande Florianópolis, é ali a boca de Itajaí Navegantes e é a boca de Joinville, Jaraguá e São Francisco. Qual é o problema desses 3 gargalos? É que tem rodovia concessionada, que aí tem uma regra, tem um mando, tem um comando, faz com as regras deles. Tem rodovia
federal. Nós temos aqui a 282, no outro gargalo a 470 e no outro gargalo a 280. Tá? Temos as rodovias estaduais. Só no nosso gargalo aqui tem mais de 10 rodovias federais, SCs. Estaduais, né? SCs. Tá? Todas elas lamentáveis. Eu mandei para vários aí o vídeo da nossa prefeita de Angelina, que pegou o governador, eu até chamei ela de prefeita rapadurinha, porque ela foi doce na fala, mas cobrou ali, entende? Porque não dá, entende? A história de Angelina Major Gersino, né? Tem o trecho também que vai de Anitápolis ou seja, tem um conjunto de rodovias, né, estaduais que poderiam também desafogar, né? Tá? E ainda por cima tem as obras municipais, que como são grandes municípios, ou municípios, né, de maior e médio porte, e precisa ter um local, entende, Alisson, aonde a gente ponha todo mundo na cadeira e combine as coisas. Porque não pode a concessionária fazer o que ela quer sem combinar com o DENIT, sem combinar com o governo estadual e sem combinar com as prefeituras. Porque, inclusive, tem com a comunidade também, né? Não, no caso de Coelhoça ali. Sim, com a comunidade também, mas veja bem, tem obras que poderiam estar andando do governo estadual que poderiam beneficiar o tempo que a gente vai esperar a obra de grande porte do DENIT, entende? Então nós precisamos resolver isso, sabe? Nós precisamos ter, e eu acho que Santa Catarina, como os 3 gargalos são muito claros aqui, eu vou depois te mandar o documento que eu mandei para o ministro Renato, tá? Eu acho que a gente deveria fazer uma força-tarefa, entende? Sabe? Os mandatos, mais o DENIT, mais o Ministério, porque o Ministério tem ascensão sobre a NTT, tem como influenciar, né? Então eu queria, porque a gente está batendo nisso faz tempo aqui na Micro, né? Faz tempo que a gente está, inclusive no PPA, nós apresentamos isso como proposta, passou, tá? Vai estar lá, tá no PPA participativo, a gente se mobilizou para fazer, né? Agora, né? E nós discutimos aqui, né? E foi aqui que a gente discutiu a questão de ter um local, uma instância, uma articulação que ponha na mesma sala, entende? As 4 coisas que influenciam, né? Que é a concessionária, o Ministério dos Transportes, o governo do Estado e as prefeituras. Tá? Então, Alisson. Perfeito. Posso? Pode. Vamos lá. Diz para nós que dá para fazer. Responder as provocações aí. Perfeito, eu acho que a gente está aberto ao diálogo e assim, ó, com relação ao primeiro ponto, né, a questão das agendas. Anjo Queimado pode ser a primeira, porque deve sair a licitação em breve. E qual que é o timing ideal? Quando eu publicar o edital, a gente vai lá e explica. Porque aí a gente já vê mais ou menos o resultado do certame, já tem uma expectativa com relação à empresa que ganhou, já faz uma conversa prévia, quando é que vocês podem entrar, o que eu posso empenhar de recurso. Então, assim, é só esperar esse timing da licitação. Eu acredito que em um mês já seja plausível da gente fazer essa primeira, né? E aí depois, na sequência, a gente vai vendo as outras. Palhoça, eu entendo que é mais delicado, também coloco à disposição, mas é importante que a gente, primeiro, tenha uma linha definida com o prefeito do que está se propondo. E ele ainda está nessa dúvida se faz no segundo viaduto ou não. Tá? Então, assim, eu acho que é importante, primeiro, definir isso, para depois apresentar para vocês, para ficar em cima do muro sem uma definição do que está se projetando, se prospectando. Né? E assim, nas outras questões que se sucederem. Na sequência, né? Questão de acesso, a gente tem recebido muito, né, os prefeitos lá, as comunidades, mas também pode ir logo. Aí o interlocutor ideal é o nosso engenheiro residente, que já está mais a par de cada problema, né? Eu não tenho domínio sobre o acesso dos 1.600 quilômetros de malha, mas os projetos a gente pode estar sempre presente, sim. Com relação a essa segunda etapa, essa segunda colocação, é muito importante, porque assim, eu vi isso lá no PPA, estava no dia que a Simone Tebet esteve aqui, e também fiz minhas 3 proposições, ficaram entre as 20 primeiras também, que foi o projeto da 470, Indaial Campos Novos, que agora nós vamos tornar realidade, a licitação, e esse recurso, pessoal, percebam, ele não vai sair do Caixa de Santa Catarina. Eu alinhei com o diretor de planejamento e pesquisa, ele vai tirar da rubrica nacional.
os recursos para esses projetos. São projetos caros, para vocês terem uma ordem de grandeza. Lajes São Miguel do Oeste são mais de 60 milhões de reais. Projeto de engenharia. Isso, Santa Catarina não vai consumir o recurso que está conosco. E aqui, mais de 10 milhões, orçamento diferencial, Santo Amaro. Então isso é importante, eu já me ligo com o diretor de planejamento para essas ações de projeto. No tocante à interlocução com a NTT, eu tenho procurado muito a NTT, muito a FERJ, tenho tido, confesso, dificuldades, inclusive, para contextualizar a questão da 470, viaduto do quilômetro 7. Eu tinha um pedido de autorização há mais de um ano. Quando eu cheguei, eu disse, não vou pedir autorização para vocês, a minha faixa coincide, eu estou comunicando, eu vou começar a obra em 15 dias. Aí todo mundo levantou a cabeça, não, você não pode fazer isso e tal, vou montar um grupo de WhatsApp, o pessoal, qual é o problema? Nós vamos ter que fechar em algum momento a rodovia. Vamos conversar, vamos fazer uma organização, uma comunicação pesada, mas o ruim é nós ficar sem a obra. Então nós temos que avançar. Isso foi feito, então eu sinto às vezes uma reserva, uma dificuldade, mas envolveu o Ministério, entendeu? Acho que é perfeito. Eu coloco desde já, quando foi em Santa Catarina, pessoal, o DENIT tem uma infraestrutura ótima ali, a gente tem um baita consultório, com data show, um microfone, com o que for, tá? Coloco à disposição também aqui. Desculpa, não cumprimentei antes, mas não cumprimentei com uma mesa, né? É o nosso parceiro aí do Pedro Kizai, que é o da deputada Luciane, tá? E a gente está junto, a gente está à disposição, o auditório é de vocês também, a nossa casa é a casa de vocês, e se deu essa vontade também para ir lá, assim como eu venho aqui, não vou me furtar sempre que a agenda permitir, porque eu confesso que está complexo, né? Eu ainda não vi meus filhos essa semana, eu cheguei em casa mesmo, poxa, mas não vai dormir, não dá, tu vai buscá-los. Vai chegar e o menino vai perguntar, mãe, quem é esse? Não, e agora eles vão estar dormindo, e aí amanhã de manhã você depois vai vir. Mas é a vida que nós escolhemos e não tem que reclamar também. Mas a gente fica à disposição, tá? Essa interlocução é importante, às vezes eu sinto reservas por conta da NTT, porque os contratos são completamente diferentes, universos diferentes, mas quem transita pelas rodovias é o mesmo cidadão, tanto a estadual, quanto a municipal, quanto a federal, todos recaem na 101. E a 101 hoje é um gargalo, eu estou sendo chamado para inúmeras palestras e discussões sobre mobilidade, sobre a 108. Poxa, mas, deputado, eu não tenho jurisdição sobre ela, mas a gente quer te ouvir como consultor. Tá? E eu não tenho me furtado aí. Tá? Terei uma próxima dia 16 da FITRANSESC, que é lá em Itajaí, se eu não me engano, para a questão da mobilidade daquele trecho que está muito crítico, né? Governador Celso Ramos, Itapema, até a Penha, um dos maiores gargalos da 101 hoje, vamos colocar assim, você coloca no principal eixo desse que tu falou, né? Tem a Grande Florianópolis, foi muito assertivo, né? 470, e a 280 vamos falar assim, da 101 para dentro, né? Que aí trava tudo em Araquari, é uma confusão só. Então, enfim, para isso tem as nossas obrigações, mas as rodovias estaduais também têm que contribuir. É uma coisa que eu tenho batido de frente com o secretário estadual, tá? Às vezes tem tido boas respostas, às vezes elas têm demorado mais a sair, mas de fato é que ainda há um déficit muito grande de infraestrutura, um gap muito grande entre as nossas rodovias e a deles. Porque eu já percebo, nós já colocamos, toda a malha federal está coberta de contratos, toda a malha. 1.600 quilômetros. E nós estamos agora transformando contratos bons ou não tão bons em ótimos contratos, com mais poderes. Esse governo está permitindo a gente avançar, tá? E fazer medidas estruturais que nós não permitíamos antes. No ano passado eu não tinha condição de colocar uma nova drenagem na rodovia. Esse ano eu tenho. Não só a nova drenagem, mas refazer todo o pavimento. Isso dá uma durabilidade muito maior, como o colega colocou lá. Existe uma coisa na engenharia que a gente chama resiliência de projeto. Quando a gente perde a oportunidade de fazer o projeto ideal, no time ideal, que a gente tenha o recurso disponível e a gente se acanha e faz algo melhor, nós vamos pagar esse preço lá na frente. Porque lá na frente, no final da vida útil do projeto ideal, aquele ideal já não vai ser mais ideal para aquele momento. Então, você vai ter que fazer algo muito mais robusto. E ele perdeu a resiliência. A resiliência é a gente fazer o quê? O melhor possível com as ferramentas que a gente tem. Nós temos que pensar alto. Gente, o Paraná está voando. Tá? É o futuro nosso pagar pedágio, claro que é. Mas primeiro vamos nos usufruir desse orçamento robusto que o governo federal tem nos dado, e se eu sou um defensor muito mais ali no DENIT, para fazer o máximo de projetos, e como o Ideli bem colocou, se é 10%, se é 20%, que seja 30%, vamos trazer para Santa Catarina e vamos transformar essa infraestrutura do Estado. Gente, então,
Uma salva de palmas para nós, né? Quero, o público aqui, agradecer, Alisson, porque ele saiu, viajou hoje de madrugada, entende? De Brasília para cá, então agradecer a presença, a disposição de vir, agradecer, né, a nossa secretária, a Cleide, e o nosso vereador, né, de Águas Mornas, o Valdeci, e o Salésio, que já saiu, mas cada uma, né, que também saíram da sua residência para a gente poder fazer esse debate, esse esclarecimento, tá? Então, eu fico com um compromisso depois, né, assim que ele me enviar a exposição de fazer um jeitinho de chegar em vocês, pelo zap ali, e nós também vamos ter como nós fizemos a transmissão ao vivo, vai ter o link. Depois a gente vai mandar para vocês também quiserem passar, né, para outras pessoas. O Alisson já pediu para poder, né, socializar o máximo possível. Agradecer aí ao Rui, né, pela representação do Pedro, a ajuda preciosa do Cauê, né, que veio me trouxe e também, né, nos ajudou aí na transmissão, tá? Então, gente, boa noite. E que estas obras, né, tão importantes aqui para nós, elas saiam dentro do prazo, né? Agradecendo mais uma vez, e Alisson, não posso deixar de agradecer mais uma vez ao presidente Lula, que tem clareza, entende, da importância destas obras e está retomando, né? Está retomando, tanto que assim, a gente vê, e você mesmo, né, é testemunha ali no ato, entende, de como está retomando nos valores históricos e com previsão de superar, inclusive, né? Tem uma reportagem aí que a gente socializou o vídeo também, que o rapaz lá justifica, né, os dados, pega desde 2015 e tal, os dados, e diz que provavelmente esse ano, se der tudo certo, nós vamos superar a marca histórica de 2014 com a Ponte de Laguna, hein, gente? Ó, para todo mundo ver. Gente, boa noite, tchau, beijo.